Um rei eterno, um juiz justo, um refúgio na hora de angústia, um amigo confiável, o defensor dos fracos. Esse é o Deus apresentado no Salmo capítulo 9. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Davi. É sobre Salmo capítulo 9 que nós vamos comentar e conversar um pouquinho hoje. Nós estamos estudando o livro de Salmos e hoje nós vamos estudar o capítulo 9. O capítulo 9 começa com louvor, com ação de graças, e ao longo dos Salmos nós vamos ver o porquê Davi está manifestando este louvor. Então nós separamos alguns trechos deste salmo para juntos meditarmos. Depois você esteja lendo esse capítulo, meditando e deixando Deus ministrar o seu coração, né? Nós não estamos fazendo um estudo aprofundado sobre o livro. Os nossos comentários eles são práticos porque nós cremos que a Bíblia ela foi escrita para nós vivermos em nosso dia, e tudo que foi escrito, né, para o nosso proveito, disse Paulo, é que foi escrito. Então esse livro de Salmo não é um livro que foi dirigido somente às pessoas que viviam naquela época, mas ele também atinge e demanda muito ensinamento para nós nos nossos dias. Então vamos ler Salmos capítulo 9, versículo 1 e 2. Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então o salmista começa com ação de graças, dizendo que ele é grato e que quer cantar louvores e reconhecer quem Deus é e os feitos, adorar a Deus por quem Ele é e louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu separei algumas características que conduzem o salmista a este louvor, a essa adoração. E a primeira delas que eu destaquei aqui está no versículo 7 e 8, que diz o seguinte: O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Então o salmista ele está adorando, ele está louvando o Senhor pelo que ele é e pelo que ele faz. E o que ele é? Primeiro, ele é um rei soberano e ele é um juiz eterno e justo. Então, dois atributos aqui: um rei que governa e um juiz que julga com justiça. Quando nós falamos do reino de Deus e de Deus como rei, nós estamos falando de um reino que jamais será abalado e que jamais passará. Todos os reis e todos os reinos da terra se levantam e caem, mas o reino de Deus permanece, o trono de Deus permanece para todo sempre. Daniel, ele teve uma visão, ele viu uma estátua e aquela estátua representava 4 reinos, né? Cada parte da estátua feita de um material, ouro, bronze, latão, e cada parte representava um reino. O reino da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma. E de repente Daniel viu uma grande rocha que veio e destruiu aquela pedra. Então Deus fez Daniel conhecer o que viria no futuro. E o que ele via? Aqueles 4 reinos, né? O que ele estava atualmente, outros 3 que ainda viriam, e nós sabemos pela história que eles de fato vieram, e uma rocha que vinha e despedaçava aqueles reinos, e formava, criava, a partir dessa rocha, um reino que seria eterno e inabalável. Esse reino é o reino de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O reino de Deus ele já está no meio de nós, né? Jesus ele disse: é chegado o reino de Deus. Esse reino não é geográfico, não está limitado a uma área, mas aquele que se submete, aceita o Senhor Jesus, né, e entrega para Ele a sua vida, aceita o seu senhorio e declara-o como Salvador, essa pessoa passa a fazer parte desse reino. E se ela passa a fazer parte desse reino, ela então é parte de um reino inabalável, cujo Deus é o rei. As leis estabelecidas são as leis do Senhor. E o que essa pessoa tem como herança? Tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Não é um reino que se limita a um lugar, mas onde há uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus,
essa pessoa representa o reino de Deus. Então ela não é mais daqui. A Bíblia nos trata como peregrinos na terra, porque a nossa mente, a nossa cultura é do céu, é eterna, e nós estamos aqui só de passagem. Mas um reino do qual nós fazemos parte é um reino inabalável. Ainda que haja uma crise econômica, ainda que haja governantes maus, nós sabemos que tudo isso vai passar e o nosso reino continua firme. E nós estamos firmados neste reino também. Um reino que, além de eterno, é governado por um rei que é um juiz, um justo juiz. A Bíblia diz em Salmo 103:6 que o Senhor faz justiça e que Ele defende a causa dos oprimidos. A Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, porque o reino de Deus, Ele é justiça. Então, a primeira coisa pela qual o salmista vai louvar, adorar e agradecer a Deus é por algo que Ele é, um rei e um juiz, um rei eterno, poderoso e soberano, e um juiz justo. Segunda coisa que eu queria destacar deste salmo, motivo pelo qual Deus merece ser louvado, exaltado, engrandecido, que no salmo está no versículo 9. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Deus é um Deus em quem a gente pode se refugiar. Quando a gente fala de um oprimido, a gente está falando de alguém que está sendo esmagado. Né? A tradução para essa palavra, oprimida, né? no original das Escrituras, é esmagado. Alguém que está sendo apertado a ponto de quase não suportar mais. A Bíblia diz que Deus é um lugar de alívio para essa pessoa. Deus vai levar essa pessoa a um lugar alto, vai tirar ela dessa situação onde essa opressão quase o destrói. O Senhor é o refúgio para os oprimidos. Ele é um lugar de escape para aquele que está sendo esmagado. Então, se você está se sentindo assim, saiba que há um lugar de refrigério, há um lugar de descanso. Todos nós teremos momentos de adversidade. Todos nós teremos dias maus. Todos nós teremos um período de trevas. Mas o que nos alegra, o que nos conforta é que nós não estamos sozinhos e que nesse tempo o Senhor é o nosso refúgio, é um socorro bem presente na hora da angústia. Uma terceira coisa que nós vemos é o versículo 10, um versículo que eu particularmente gosto muito, que diz o seguinte: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam aqueles que te buscam. E o que o salmista está dizendo aqui é fantástico. Aqueles que conhecem o teu nome, aqueles que conhecem a tua fama, né? Porque a fama precede, né, a pessoa, o nome é construído através daquilo que a pessoa fez, dos seus feitos. Os que conhecem o teu nome, aqueles que sabem quem o Senhor é, esses confiam em ti, porque sabem que o Senhor não abandona aqueles que confiam em ti. Né? É uma chamada para verificar a história das pessoas que confiaram em Deus e como Deus cuidou dessas pessoas. Né? E se você pega a Bíblia desde o Gênesis e começa a avaliar os homens que confiaram em Deus, e você começa a pensar em Noé, você começa a pensar em Abraão, você começa a pensar em Isaac, em Jacó, em José, você vai ver que todos aqueles que confiaram em Deus não foram abandonados à própria sorte. Todos aqueles que confiaram no Senhor, Moisés, Josué, Gideão, todos aqueles que confiaram em Deus não ficaram sozinhos, porque Deus não é de abandonar os seus amigos. Deus não tem por característica abandonar os seus amigos. Se você conhecer, estudar, avaliar a história, aqueles que conhecem o seu nome, confiam em ti, porque sabe que o Senhor não abandona aqueles que têm essa confiança. Deus não abandona os seus. A Bíblia diz que em todo tempo o amigo ama, mas na angústia nasce o irmão. É no momento de angústia que nós vamos, né, nas relações pessoais, descobrir de fato quem é que está conosco. Não aquela pessoa que simplesmente chegou ali do lado e de repente deu uma palavra e sumiu, mas aquele que encostou e falou assim: eu estou junto com você até o fim. E é isso que Deus faz. Nós estamos falando aqui de uma relação homem e Deus, então eu quero usar esse versículo para falar da relação homem e Deus. É na angústia que a nossa intimidade com o Senhor ela é desenvolvida. Nós olhamos para a Bíblia
E nós vamos ver homens passando por situações muito difíceis, mas se sentindo consolados por não estarem sozinhos. Quando nós olhamos para a vida de Estevão, nós vamos ver um homem à beira da morte, uma morte terrível, sendo apedrejado, mas percebemos nas palavras dele um conforto, o conforto de quem não está sozinho, porque Deus abre a sua visão, ele vê Jesus ao lado do Pai de pé, mas a Bíblia diz, Estevão cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele ali naquela situação, e naquela situação ele pede a Deus que perdoe aqueles que estão o acusando e o apedrejando. Quem consegue fazer isso, senão aqueles que têm a convicção de uma companhia, que estão sempre bem acompanhados. Os que conhecem o seu nome sabem que não estão sozinhos. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, e Paulo está sendo julgado, e ele está escrevendo suas últimas palavras, e ele diz em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 16 e 17, fazendo uma narrativa de partes de sua vida, ele diz o seguinte: na minha primeira defesa, quando eu fui ser julgado, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Nós estamos falando de um homem que fundou igrejas, que tinha vários obreiros, que discipulou tantos homens, mas no momento em que ele está sendo julgado, todo mundo abandonou. E ele vai sozinho para aquele julgamento. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Todos me deixaram, mas o Senhor estava comigo. Sabe o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 49, versículo 15? Será que uma mãe pode esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei vocês, o seu nome, na palma da minha mão, que é para não poder esquecer. Deus gravou o seu nome. Deus tem você gravado na palma da mão dele, porque de você ele jamais se esquece. Deus é um amigo confiável, um amigo que não abandona. Quando está tudo bem, ele está contigo, mas quando fica tudo mal, ele permanece ao seu lado. Quando você tem recursos, ele está contigo, e quando os recursos lhe faltam, ele continua ao seu lado. Ele te ama, apesar de você mesmo. Ele nos ama, apesar de nós mesmos. Deus é um amigo em que você pode confiar, porque ele não vai te frustrar, não vai te esquecer e não vai te abandonar. E por último, eu queria destacar que Deus deve ser louvado, adorado e engrandecido, e está sendo no capítulo 9 louvado e adorado porque ele é o defensor dos fracos. Versículo 12 diz o seguinte: aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Deus é o defensor dos fracos, é aquele que se levanta em favor do homem que não tem a condição, de fazer qualquer coisa para resolver a sua situação. Nós precisamos entender a nossa condição, nós precisamos entender quem nós somos. Quando nós estamos em um lugar onde as nossas forças se esgotaram, onde os nossos recursos e aquilo que foi Deus quem nos deu de uma forma natural não atende à demanda, não é suficiente para nos tirar de lá, então nós temos um Deus com quem nós podemos contar. Nós vamos ver isso no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego sendo oprimido por um sistema, sendo desafiados por um rei a fazer algo que viesse a desagradar o seu Deus. Eles se recusavam a adorar uma imagem que o rei havia construído, e por causa disso, o rei os mandou para uma fornalha de fogo ardente. Isso está em Daniel capítulo 3, você pode ler depois. E quando eles entraram naquela fornalha, um fogo que queimou as pessoas que lançaram eles na fornalha, nenhum mal lhes aconteceu. Mas o rei, quando olha para dentro da fornalha, diz e pergunta aos seus companheiros: nós não mandamos 3 lá para dentro? Lá agora eu estou vendo 4. Deus estava lá dentro, A Bíblia diz que o anjo do Senhor estava ali, uma teofania, é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Estava lá dentro da fornalha, aguardando os seus servos para os livrar, porque Deus é aquele que defende a causa do oprimido. Daniel lançado na cova dos leões, e os leões passam a noite inteira
sem ver Daniel, ou saciados de sei lá o que, mas nem se aproximam de Daniel, porque o Senhor estava com ele na cova dos leões. Muitas vezes Deus não vai nos livrar de uma fornalha de fogo. Muitas vezes Deus não vai nos livrar de uma cova de leões. Deus vai nos livrar dentro da fornalha de fogo. Deus vai nos livrar dentro da cova dos leões, para mostrar que Ele é aquele que defende a causa do oprimido, que Ele é aquele que se levanta em defesa do fraco, que Ele é aquele que está com aqueles que entenderam que não conseguem sozinho e resolveram depender de Deus. A estes o Senhor estende a mão, levanta em sua defesa e caminha do seu lado. A Bíblia vai dizer em Salmo capítulo 68, versículos 5 e 6, que Ele é o pai para os órfãos, um defensor das viúvas, que Ele dá lar aos solitários, que Ele dá liberdade aos presos e prosperidade também. Mas os rebeldes viverão em terras áridas. O Senhor está do lado dos fracos. Portanto, quando nós olhamos para esse salmo e vemos Davi levantando louvor e adoração, nós vamos observar, dentre tantas coisas, esses pontos que eu destaquei. Deus deve ser louvado, adorado, engrandecido, exaltado, porque Ele é um rei soberano, é um justo juiz, Ele é um refúgio para os oprimidos, é um amigo em quem você pode confiar, é o defensor dos fracos. Que Deus te abençoe e que essa palavra permaneça falando ao seu coração poderosamente.